Turminha, eu quero aproveitar esse clima, né, esse exemplo do Papa Francisco e a gente compartilha agora com vocês uma sugestão sensacional de passeio para esse feriado de Páscoa, para você que vai reunir a família, muita gente vai emendar, o marido, os filhos, estarão todos reunidos? Que tal pegar um cineminha? E a nossa sugestão é para que vocês de casa assistam o filme O Filho de Deus. Estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Para falar sobre essa obra, a gente recebe hoje o crítico de cinema, Rogério Victorino. Muito obrigada pela presença, um prazer conhecê-lo. E que bom que você teve a oportunidade de participar conosco. Obrigado pelo convite. Rogério, quanto tempo já de análise desses filmes na área do cinema? Aí fica feio falar quanto tempo, né? Não, já tem quase 3 décadas que eu trabalho nessa área. 30 anos. 30 anos, muitos filmes, viu? Acho que é um filme por dia, miseravelmente um filme por dia. Só para dar uma palhinha para a gente, Rogério, o que você chamaria a atenção do nosso público para esse filme, O Filho de Deus, em relação a tantos outros que você teve a oportunidade de acompanhar, de analisar? Eu gosto de história bem contada. Eu acho que todo mundo gosta de história bem contada. Pode ser uma ficção científica, pode ser um filme de terror, pode ser um drama e pode ser o que a gente chama de cinebiografia, né? A história de Jesus é uma cinebiografia porque é baseada em literatura, né, entre muitas aspas, mas é uma história conhecida, você já conhece o desfecho, só que os produtores do filme O Filho de Deus, eles fizeram um trabalho tão bem feito que o espectador é envolvido. Eu mesmo me senti envolvido, eu me senti, assim, contagiado pela emoção, que, enfim, a produção toda foi marcada por esse sentimento legal, é uma coisa positiva. Eu vou querer saber mais de você sobre isso, mas antes eu quero convidar o nosso público a assistir, acompanhar o trailer do filme. Olha só. Precisa de ajuda? Não tem nada para ajudar. O que está fazendo? Indo pescar. Eu já disse, não tem peixe aqui. Como isso aconteceu? Venha comigo. O que vamos fazer? Mudar o mundo. Seus pecados estão perdoados, meu filho. Achei que só Deus pudesse fazer isso. O que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou dizer para levantar e andar? Há relatos de um jovem profeta de Nazaré. Dizem que ele opera milagres. Todos operam. Abençoados são os puros de coração, pois verão Deus. Orem para Ele e Ele ouvirá. 5.000 pessoas foram vê-lo. 5.000. Se vocês têm fome de justiça, serão saciados através de mim. Quem sabe o que Pilatos fará se a multidão se descontrolar? Aquele homem Judas quer nos ajudar. Vou reprimir qualquer rebelião. Salve-nos dos romanos, Senhor! Ele tem algo em comum. Devemos prender esse falso profeta. Mas e se for quem eles dizem que é? Pedro, venha. Um de vocês aqui me entregará aos meus inimigos. Jesus de Nazaré é acusado de blasfêmia. Ele empregou demônios para curar. Ele ameaçou destruir o templo. Agora diga, você é filho de Deus? Eu sou. Blasfêmia! Impressionante, né? Só da gente acompanhar o trailer já arrepiou. Todo mundo fala isso. Toca. Isso é fato. Eu já conversei com quem assistiu ao trailer, quem assistiu ao filme, e o impacto é o mesmo. As pessoas realmente ficam tocadas. Eu acho bacana isso. Rogério, a locação, né? O filme foi rodado, gravado em Marrocos. Foi no Marrocos, belíssimas locações, nós vimos algumas delas, né?
É legal isso, porque em tempos digitais, né, muita gente reproduz o ambiente que quiser. E eles não, os produtores, né, o Mark Burnett e a Roma Downey, fizeram questão de locações. São locações aproximadas, né, não tem tanta diferença geográfica, mas são todas belíssimas, escolhidas a dedo. É importante você de casa saber também, gente, que o filme O Filho de Deus, ele foi, na verdade, baseado numa série, a Bíblia. O ano passado, essa série nos Estados Unidos foi um sucesso tremendo de audiência, né, numa TV a cabo, liderou o ranking, né, aí dos mais assistidos. E nos Estados Unidos também, esse filme já foi lançado. E durante esse período, né, de estreia, ele ficou em segundo lugar dos filmes mais vistos. Que bom! A expectativa no Brasil também é muito grande. Permita acrescentar, a média de público de cada episódio do A Bíblia, acho que foi 11,7 milhões, são 10 episódios, né? É um número muito bom. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é um país de predominância protestante, né? Não católica, né? E, enfim, o que prova que também, assim, ele não é restrito ao público católico, né? É um filme que dá para ser assistido família inteira. Isso é muito legal porque abre, né? Acaba sendo um filme democrático, exatamente, independente da religião. É uma história, antes de mais nada, é uma história. As pessoas, como eu te disse, se entretêm com uma boa história. Ela é muito bem contada, ela não precisa carregar nenhuma mensagem escondida, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Rogério, o filme ele é fiel à narrativa bíblica ou não? Houve muita pesquisa histórica do ponto de vista, por exemplo, para recompor, aí sim, né? Jerusalém, nós vimos ali uma cena de Jerusalém, ela é um efeito digital, então eles têm que construir algo fiel, né? à histórica, ao que você tem de pesquisa histórica, e fiel à Bíblia também. Não houve omissão de personagens, não houve criação de personagens. Nós tivemos recentemente um filme que tomou essas liberdades, foi sucesso de bilheteria também, porém tomou liberdades, criou personagens, criou situações. Enfim, é entretenimento, né? Falando em personagem, a gente tem que, claro, ressaltar aqui nesse bate-papo o papel do Diogo Morgado. Ele é um ator português de 34 anos. A gente percebe esse carisma e interpretar, né, Jesus no filme é um desafio tremendo. Sim, é muito peso, né? E tem uma história, me permita contar essa história, ela é muito curiosa. A Roma Downey, a produtora, que também vive a mãe de Jesus. Isso é muito interessante, né? A atriz que faz o papel de Maria é também produtora. Ela trabalha na frente e por trás das câmeras. O pessoal falou assim, tá faltando, não encontramos a atriz e tal, vem cá. O que você acha de fazer, Maria? Não, eu não quero acumular função. Ela acumulou função e mandou muito bem, pelo que nós podemos ver. Mas ela estava desesperada, não tinham definido ainda o personagem, o papel, né? O ator para o papel de Jesus. E ela disparou uns e-mails para os amigos, né? Como ela tem vários produtores, pessoas nesse mercado. Ela mandou um e-mail com a linha de assunto Looking for Jesus, né? Procurando por Jesus. E a equipe já estava no Marrocos, estava iniciando aquela coisa, né? O set de filmagem, onde é que vai ser, blá, blá, blá. Estudar ambiente. E alguém lá no hotel onde eles estavam hospedados tinha visto algum trabalho do Diogo Morgado e indicou assim, eu vi um cara assim, talvez, ele estava, eu nem lembro se ele, acho que ele estava de cabelo curto, inclusive, ele não estava com cabelo longo. Ele falou assim, olha, tem um cara assim, acho que ele pode ser interessante. Houve um arranjo para um encontro em Los Angeles, né? O Diogo se encontrou com o Mark e com a Roma e o contato inicial foi determinante para que ele assumisse o papel. Coisas assim, né? Para enriquecer ainda mais essa história. Né? E aconteceu ali naquela reta final, no último segundo aos 48 do segundo tempo. Exatamente. E se não fosse? Tinha que ser. O resumo da ópera era para ser ele, né? E ele realmente manda bem. A gente tem a gente faz muita comparação, né? Por exemplo, o Rodrigo Santoro é um ator brasileiro que tem feito muitos trabalhos nos Estados Unidos. O inglês dele não compromete. Mas o inglês do Diogo Morgado foi elogiado. Ele não tem sotaque, ele interpreta muito bem num idioma não natal dele. E ao lado de um elenco, né? Bárbaro, atores ingleses, todos com experiência shakespeariana. É um negócio... A gente tem cópias legendadas e dubladas. Eu estava até brincando com ela aqui para assistir uma legendada, porque o inglês, assim, dá um impacto a mais. Assim, vale a pena assistir legendado. Vale a pena. Deixa eu aproveitar e ver com você, Rogério. A gente percebe também grandes nomes envolvidos nesse filme, né? O Filho de Deus. Por exemplo, a trilha sonora é assinada por Hans Zimmer,
que quem conhece de cinema sabe, ele é top do top. Ele, a gente, ganhou inclusive o Oscar com a trilha sonora do Rei Leão, né? Que é um desenho aí, o filme que faz tanto sucesso com a meninada. Hakuna Matata, aquela história toda que a gente né? já conhece. Exatamente. O Hans Zimmer é top de linha, assim, né? Dentre os compositores que atuam hoje. Para quem não lembra dele, tem um sucesso recente. Ele participou do filme 12 Anos de Escravidão, que foi premiado com alguns Oscars agora, no começo do ano. Ele esteve também em Gladiador, com o Russell Crowe. Ele tem vários trabalhos, né? E é mais um elemento, é uma coisa viva, é um elemento vivo para contar a história, porque ela ajuda, né, a narrativa. Ela não destoa, ela não está acima, ela não está abaixo da narrativa, ela está ao lado. Então, o que é uma cena intensa, de olhar intenso, como nós vimos ali, uma cena de ação. O filme tem algumas cenas de ação também, né? Porque, afinal de contas, os romanos estão sempre lá presentes para massacrar o povo. Então, você vê que o Hans Zimmer fez um trabalho e ornou muito bem. E ele tem uma colaboradora dele, corriqueira, que é a Lisa Gerrard, que trabalhou com ele em Gladiador, que também faz os solos, né? A voz é dela. É um trabalho bem bacana. Rogério, eu queria abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo. Às vezes a gente tem curiosidade, né? Tati, mas um crítico de cinema, o que faz um crítico de cinema? Como é o trabalho de um crítico de cinema? Conta um pouquinho pra gente, né? Como que é os bastidores da sua profissão? Para ninguém invejar a profissão. O cara e quando é que isso começou na sua vida? Eu falava, inclusive, agora nos bastidores, assim, eu sempre gostei de filme antes de trabalhar com isso. E era um momento que eu chegava em casa, meu pai chegava em casa muito tarde, trabalhava, aquela história que todo mundo imagina, né? E era um momento que eu ficava perto do meu pai. Então, meu pai ficava assistindo os filmes dele, Faroeste, filme de guerra, Ben-Hur, Espartacus, Psicose. Eu assisti todos esses filmes, acho que com menos de 15 anos. E eu gostava muito de televisão. Não era babá eletrônica, assim, na minha época tinha essa coisa de babá eletrônica. Mas eu assistia bastante coisa. E depois, por acaso, apareceu uma oportunidade de escrever para uma publicação nessa área de filmes e não parei mais, né? E é isso, agora junto o prazer e a profissão também. Tem seus espinhos, tem muito filme ruim por aí, viu? A gente às vezes tem que assistir filme ruim. Legal. Quais outros trabalhos ou até inclusive filmes que fizeram parte, né, de maneira muito efetiva da sua carreira, desse processo? Rogério? Olha, mais um filme que eu estava... cada filme tem um approach, né? A gente entrou numa fase agora, eu apresento um programa de web, né? De web TV, e apresento um programete para uma rede de cinema que atua no Brasil inteiro. Então, eu tenho me aproximado mais dos talentos brasileiros, principalmente. Os talentos internacionais cada vez estão mais raros aqui no Brasil. Por exemplo, Russell Crowe veio no Brasil, deu uma coletiva para todo mundo no Rio de Janeiro, mau humor danado por causa do trânsito do Rio de Janeiro, então ele não estava muito acessível. Mas às vezes você consegue encontrar pessoas extremamente simpáticas que também estão trabalhando, né? Por exemplo, Wagner Moura, Matheus Solano, Giovanna Antonelli. São acessíveis e bons profissionais. E bons profissionais, porque eles ficam um dia inteiro respondendo perguntas da imprensa, dos nossos colegas, né? Às vezes são perguntas pertinentes. Eu estou aqui divulgando um filme, eu quero responder ao filme, né? E tem gente que vai lá com, né, sessão fuxico. Então é verdade que seu namoro acabou, seu casamento, seu cachorro não sei o que. E não é. As pessoas às vezes têm que desenvolver um bom humor assim, extraordinário para continuar trabalhando depois de uma pergunta dessa. Então, essa é uma experiência que eu tenho assim, apresentado mais agora, com televisão, antes era só texto, basicamente, agora a gente consegue ter um pouco mais de emoção com as imagens. Né? Para a gente finalizar, a sua percepção, seu comentário, a sua nota para o filme O Filho de Deus. De 0 a 10, pelo amor de Deus, é número 7, mas não é porque para dar 10 é complicado. Assim, a gente Afinal, você é um crítico de cinema, né, exatamente. Eu não quero ser responsável pela sua alegria ou sua tristeza de ir ao cinema. Mas eu acho que O Filho de Deus é um dos bons filmes que estreiam amanhã, né, dia 17. Amanhã, 17. 400 salas no Brasil inteiro.
Oba, muito obrigada, viu, Obrigado a Rogério? você. Inclusive 400 salas aí de cinema e nós temos convites. Você que quer concorrer ao sorteio, você pode ligar, fala com as meninas do call center, manda pra gente e-mail e a gente vai fazer uma urna exatamente para agradar esse público. Você que é fã do cinema e você que faz questão de acompanhar na telona O Filho de Deus. Uma mensagem de amor, de compaixão, um filme que retrata desde o nascimento de Jesus até a ressurreição. Ótima sugestão para esse feriado de Páscoa, para esse momento em que a igreja, em que nós católicos vivemos.